Estamos de volta com a Revista da Cidade. O Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista, está com a gente para tirar suas dúvidas sobre as gripes, resfriados que estão circulando impressionantemente em grande quantidade nessa época, né? A gente viu o final de maio agora, quanta gente resfriada, né, doutor? Muita gente gripada e o que aconteceu nos anos anteriores é que a gente estava em vigência da pandemia, do coronavírus, estava todo mundo usando máscara mais restrito em casa, com mais cuidados com lavagem das mãos, então os outros vírus também ficaram mais inibidos. Sim. Agora que todo mundo voltou às suas atividades normais, os vírus também voltam à sua atividade normal e começam a infectar como era antes, né? Todo período de outono e inverno tem vírus da gripe circulando, resfriados e outros vírus respiratórios por aí. É normal, então, um aumento nessa época do ano, mas pode ser que a gente esteja percebendo um aumento ainda maior, justamente porque a gente ficou não sem defesa, mas assim, os vírus mudaram e agora a gente está aí se contaminando mais. A gente está se contaminando mais porque os vírus estão circulando, a gente tem mais contato com pessoas, ambientes fechados. No frio, a gente fica com as casas mais fechadas, escritórios sem ventilação, ônibus com a janela fechada. Então, a chance do vírus circular, e não é só no contato aéreo que o vírus passa de pessoa para pessoa. O vírus da gripe, a gente tosse, espirra, fala, ele fica nas superfícies. Então, se a gente pega um objeto contaminado, não lava a mão e leva a mão à boca, ao nariz depois, a gente acaba ficando doente. Então, é importante manter esses cuidados que a gente já tinha com relação ao coronavírus, de lavar as mãos constantemente, cobrir a boca, o nariz, quando for tossir. E se você estiver resfriado, gripado, continue usando a máscara. Se for num ambiente fechado, se a gente for frequentar um ambiente fechado com pouca ventilação nessa época de ano, é saudável continuar usando a máscara, porque ela protege contra todos os vírus. Sem dúvida. Aliás, eu acho que esse é um bom legado, né? Que a pandemia deixou pra gente, esse conhecimento e essa permissão, porque se a gente fizesse isso aqui no Brasil antes da pandemia, a gente ia ser considerado, sei lá, um ET, né? Da onde você veio. Agora, culturalmente, a gente não tinha, né, esse costume. Agora sim. Então, se a pessoa estando resfriada, estando com qualquer sintoma, proteja os demais, né? Exatamente. Eu acho que é um hábito muito importante, né, doutor? Isso é fundamental, porque é o cuidado que a gente vai ter com as outras pessoas, né? Acaba sendo a nossa forma de contribuição com a sociedade para que a gente evite a circulação dos vírus e, eventualmente, um parente nosso fique doente, um filho, um avô. E as pessoas mais frágeis, né, também, que são aí mais acometidas por esses vírus. Estão falando aí, no caso, crianças e idosos. Eu queria saber se a gente teve também, nesse mesmo período, está tendo um aumento importante das internações. Normalmente, nessa época do ano, aumentam muito as internações por doenças respiratórias de maneira geral. Especialmente as pessoas que têm asma, né, que têm quadros alérgicos respiratórios, rinite, sinusite crônica, pessoas que têm uma doença chamada DPOC, que é bronquite com enfisema no pulmão, quem tem fibrose no pulmão, mas as pessoas que já têm doenças respiratórias crônicas sofrem mais nesse período do ano, têm mais crises, mais chances de internação, e não é só por conta das crises. Nessa época do ano, com a maior circulação dos vírus, aumenta os casos de pneumonia. As internações por pneumonia aumentam bastante, o risco de morrer por pneumonia aumenta. Para você ter uma ideia, Regiane, no Brasil, pneumonia é a terceira causa de mortes. É mesmo? Terceira causa de mortes. Uau. É a maior causa de internação no sistema público de saúde. Internam aproximadamente 600 a 700 mil casos só no SUS por pneumonia. Nossa, e nessa época do ano é onde aumenta mais esse número de internações. Então, os cuidados com as doenças respiratórias, especialmente, como você colocou, os mais idosos que estão mais sujeitos a isso, é fundamental. Por isso que a gente recomenda a vacina contra a gripe e vacina contra a pneumonia. Existe vacina contra a gripe, existe vacina contra a pneumonia. Então, as pessoas de maior risco, é recomendado que se faça a vacinação exatamente para a prevenção das mortes por essas doenças. Aliás, é uma pena ver como a cobertura vacinal da gripe esse ano foi bem aquém da expectativa, né? Desde o ano passado. As pessoas se preocuparam muito com a vacina contra a Covid. Claro, tinha que se preocupar mesmo, tinha que tomar a vacina contra a Covid, mas deixaram as outras vacinas de lado. Então é importante que você que está nos assistindo agora vá buscar a vacina contra a gripe. Se for um grupo de risco acima dos 60 anos de idade, tomar também a vacina contra a pneumonia, porque as pessoas entendem mal a vacina. Elas acham que vai tomar a vacina e não vai ter doença. As vacinas não protegem 100% contra as doenças, mas reduzem o risco de morrer por aquela doença. Sim. Porque se tiver uma dessas doenças, seja gripe, seja Covid, seja pneumonia, vai ter uma forma leve, não vai ter uma forma grave com risco de morrer. Ela reduz a gravidade, né? Reduz a gravidade. Tá, isso é importante. E quais são os vírus que estão contemplados nas vacinas esse ano?
Olha, o vírus da gripe, na vacina contra a gripe, nós temos 2 tipos de vacina. Existe a vacina que tem 3 tipos de vírus dentro dela e existe a vacina que tem 4 tipos de vírus. Tá. Por que a gente recomenda todo ano tomar a vacina contra a gripe? Porque os vírus que estão circulando, eles se modificam. Então, cada ano tem vírus novo, então a vacina precisa ser atualizada. Ela é atualizada, né? Então, hoje nós temos na vacina quadrivalente 4 tipos de vírus, mas as vacinas que estão pelo SUS com 3 tipos de vírus são muito eficientes também, são muito eficazes. E as pessoas que estão aí pendentes para tomar essa vacina vão buscar a vacina no SUS, que ela é muito eficaz para a proteção contra a gripe. Agora, dentro desse cardápio de vírus que a gente está vendo circular nessa fase, quais são os que estão trazendo mais preocupação, causando mais internações ou aparecendo em maior quantidade? Existe sempre o vírus influenza, que sempre traz internações e complicações. A complicação principal dele é a pneumonia. Existe o vírus da coronavírus, o coronavírus não sumiu, ele apenas não está naquele volume tanto de casos como a gente tinha, e os casos que estão sendo mais leves. Tá. E esse ano a gente tem observado, desde o mês de dezembro, um aumento muito grande do vírus sincicial respiratório. Que é devastador para a criança, né? Esse vírus é o que as crianças em casa, quando são pequenininhas, têm a chamada bronquiolite. Eu acho que muitas mães já sofreram com esse problema da bronquiolite na infância. Já ouviram falar de alguma criança, de alguém que está com bronquiolite? Exatamente. É um vírus que causa quadros respiratórios potencialmente graves nas crianças, até com risco de UTI, mas o que tem que ser observado é um aumento também nos adultos desse vírus. Nunca foi pensado que esse vírus pudesse causar transtornos muito grandes nos adultos, mas especialmente nos idosos e naqueles que já têm algum problema respiratório crônico, o vírus sincicial respiratório, ele está causando complicações a mais. Tá. Então, quando a gente avalia um paciente no pronto-socorro, no hospital, que tem uma doença respiratória, a gente tem que pensar nessa possibilidade também. O adulto saudável passa tranquilo por esse vírus, mas ele pode passar para outras pessoas. Pode ser que passe como um gripão, né? A pessoa tem um gripão, acha que é só uma gripe, um resfriado. A gente não faz teste de todos os vírus respiratórios em qualquer gripe e resfriado. Então, pode ser um gripão e, na verdade, não é o vírus influenza que é o da gripe. É um outro vírus. Tá certo. Bom, a gente trouxe esse assunto também, além de observar, claro, a quantidade grande de pessoas gripadas por aí, também por causa dessas notícias com relação à gripe aviária, que está assustando o mundo todo, principalmente quando a gente ouve falar nessa transmissão, não só de ave para ave, mas também de ave para mamíferos, que muitas vezes pode acontecer quando esse mamífero se alimenta dessa ave que está contaminada, né? E aí a gente convidou o Guilherme Dominichelli, que é biólogo, para explicar um pouquinho mais se as aves, por exemplo, domésticas, aquela sua calopsita ou aquele pássaro que você tem em casa, se está correndo algum tipo de risco de contaminação. Roda o VT. Bom dia, Regiane. Bom dia, pessoal do Revista da Cidade. Aves selvagens ou silvestres, como nós chamamos, que vêm de um continente para o outro, pode, se estiver contaminada, levar essa doença, levar esse vírus e contaminar outras aves. Então, aves que vêm da Europa, da América do Norte para o Brasil, pode sim trazer esse vírus. E aves domésticas também podem se contaminar, se tiver contato com essas aves infectadas. Então, aves comerciais como frangos de granjas, patos, perus, podem se contaminar. E aves domésticas que a gente tem em casa, como uma calopsita, um periquitinho australiano, também pode se infectar, desde que ele tenha contato com outra ave contaminada. Lembrando que não são todas as aves que têm o vírus, só realmente as que estiver contaminada com essa influenza aviária, tá bom? Mas é muito importante ficar atento a isso. Se eu tenho uma calopsita em casa, fica isolada há muitos anos, não tem contato com nenhuma outra ave, não tem problema. Então, a ave ficando dentro de casa, não tendo contato com outras, né? É importante proteger. Mas aí existem tantas outras. Por exemplo, no meu condomínio, essa época do ano é até lindo de ver. Muitas aves vêm, aves migratórias, e ficam ali naquele lago que tem e vão ter contato com patos, vão ter contato com os cisnes que já são dali. Então, aí sim, eu acho que a gente pode ter alguma situação importante ou preocupante acontecendo, né, doutor? A gripe aviária, na verdade, é um vírus, o vírus influenza, que é um vírus parecido com o vírus que dá a gripe no ser humano, mas ele só compromete as aves. Então, vai transmitir de ave para ave. Tá. Qual é o risco da gripe aviária? Nas pessoas que são criadores de aves para alimentação, então, não sei se chama, granjas, esses ambientes grandes que tem muitas aves. Se tiver uma doente, pode contaminar
todas aquelas aves e isso passar potencialmente para o ser humano. E o ser humano não tem defesa ainda contra o vírus da gripe aviária. Isso é muito raro de acontecer no ano, sim. Pode causar infecções fatais no ser humano. A chance de morte é muito alta, né? Muito alta. Mas qual que é o risco? Você falou do risco desse vírus passar para mamífero. Se ele se transforma para o mamífero, ele pode se transformar num vírus que vai contaminar ser humano. Esse vírus da gripe aviária não passa de pessoa para pessoa. Tá, só não se tem ele nenhum sofrer, caso na história. Não tem. Tá. Só se ele sofrer uma mutação, uma modificação e passar a contaminar. Então, não é motivo de pânico nenhum. Sim, isso é importante dizer. Isso é importantíssimo. Eu acho até que as aves dentro de casa é mais arriscado alguém ter, porque traz outras doenças que não da gripe aviária. Eu não recomendo, infelizmente, ninguém a ter nenhuma ave dentro de casa, nem dormir com travesseiro de penas, porque o risco de doenças não só alérgicas, como asma, mas principalmente levar uma doença chamada fibrose pulmonar, por causa do contato com a ave dentro de casa ou com o travesseiro de penas, é muito mais arriscado do que da gripe aviária. Tá certo. Então seria conveniente ter todos os cuidados, quem tiver ave em casa, de não deixar no ambiente fechado, procurar deixar no ambiente aberto, quando fizer a higiene ali da gaiola, onde ela está, tomar todos os cuidados, no aviário, usar máscara para isso. Porque é pela respiração Pela mesmo. respiração. Tá certo. Doutor, obrigada, viu? Informações super importantes no programa de hoje. Obrigada pela sua participação. Doutor Mauro Gomes, que é pneumologista, você faz contato através do @drmaurogomes.pneumo. @drmaurogomes.pneumo. Obrigada, até a próxima, viu, querido? Obrigado, viu, Regiane? É sempre um prazer voltar aqui. Prazer é todo nosso. Tutu, querido, até depois de amanhã. Tchau, gente. Até depois de amanhã. Beijo, Rê. Boa semana para todo mundo. Obrigada, meu amor. Para você também, querido. Quero agradecer também o Guilherme Dominichelli, é claro, biólogo que participou com a gente aqui desse papo tão importante, que você faz contato através do @Gui_AnimalTV. Um beijo para você, obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta às 11 horas ao vivo.